Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar em que vamos discutir a importância dos testes de diagnóstico na luta contra o cancro. Hoje, ainda por cima, que é um dia muito especial, que é o Dia Mundial da Ciência, e neste debate neste webinar, vamos ter aqui mais 5 pessoas. Vamos ter a doutora Cláudia Vieira, a oncologista do IPO do Porto, que vai ser a nossa keynote speaker. Vamos ter depois, no debate propriamente, o Dr. Vítor Herdeiro, o Presidente da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Vamos ter a Tamara Milagre, da Associação Não Governamental Evita, o Dr. Heitor Costa, da AICIB, e, finalmente, Sandra Novaes, da Apifarma, que, para além de estar connosco em debate, vai também fazer um pouco o comentário final deste nosso webinar. Eu tenho então o prazer de passar a palavra à doutora Cláudia Vieira. Olá, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Esta não será uma palestra na completa acessão da palavra, será apenas o lançar alguns tópicos para a discussão, dado que efetivamente o tema é muito extenso. Nós vamos falar hoje dos testes de diagnóstico in vitro, feitos no sangue, na saliva, nas biópsias tumorais, por oposição aos testes que fazemos em vivo, como aos testes imagiológicos. Se pudessem passar os meus slides. Os meus disclosures estão no portal da transparência do IFARMED. De qualquer forma, para quem não me conhece, eu trabalho fundamentalmente desde 2011 em mama e cancro de mama e cancro de cabeça e pescoço, e fiz o meu doutoramento em dor, e portanto é natural que notem alguma tendência para essas áreas. E hoje propunhamos aqui efetivamente lançar apenas alguns conceitos relativamente ao DNA tumoral circulante, aos testes moleculares e genéticos em cancro da mama, nomeadamente as assinaturas genéticas e os testes necessários à realização de tratamento com um grupo de fármacos que são os inibidores da PARP, falar um bocadinho de medicina de precisão, de polimorfismos genéticos e de inteligência artificial. O DNA tumoral circulante assumiu nos últimos anos um grande destaque nas comunicações científicas. Contudo, este percurso começou há muitos anos atrás, na década de 40, e permitiu que se introduzisse um tema que é a biópsia líquida, por oposição às biópsias que nós fazemos nos tumores sólidos, e que habitualmente hoje em dia já raramente são biópsias cegas, feitas só com a intervenção do médico e do doente, precisam de um aparelho de imagem de suporte, de ecografia ou de TAC, e portanto tem sido cada vez mais frequente que os nossos serviços de radiologia de intervenção tenham dificuldades a dar resposta, até porque também a própria radiologia de intervenção, como especialidade de tratamento de cancro, tem aumentado muito as suas indicações. Ora, a ideia é uma ideia muito agradável, portanto, há um procedimento mínimo de uma punção venosa em que é colheita feita a colheita de sangue, ou até mais simples, uma colheita de urina ou uma colheita de saliva, que permitiria o diagnóstico do cancro por detecção de células tumorais em circulação ou detecção de ADN, RNA ou até organitos, como os exossomas, em circulação. Isso permitiria não só o diagnóstico, como também depois a monitorização de resposta e a avaliação do tumor com o tempo, permitiria caracterizar a heterogeneidade tumoral e permitiria caracterizar a evolução do tumor. E, efetivamente, o que é que nós iríamos procurar? Íamos procurar mutações que não são presentes nas células normais e que funcionariam como biomarcadores. E está aqui um exemplo de biomarcadores que têm sido estudados para a possibilidade de aplicação em rastreios do cancro coloretal. Onde é que o DNA tumoral circulante teve a maior expansão? No cancro do pulmão, onde efetivamente o nosso algoritmo de tratamento inclui já diversas mutações que podem ver aqui junto às letras A, e que, se nós conseguimos fazer na biópsia tumoral esta determinação do EGFR, do ALF, do BRAF
e tivermos DNA tumoral suficiente em qualidade da biópsia que fizemos ao tumor, fazemos lá a determinação, se não poderá ser feita a determinação pela tal biópsia líquida, pelo DNA circulante. Também ao longo da história da doença, podemos repetir por forma a melhor orientar o algoritmo de tratamento. E esta imagem é da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, que tem umas guidelines interativas em que nós podemos ir selecionando as características do nosso paciente e os biomarcadores que o nosso paciente tem e determinarmos o algoritmo de tratamento dirigido àquele paciente. Claro que há outras áreas onde o DNA circulante tem sido estudado, há muita bibliografia no cancro da mama e no cancro coloretal, e nós pretendíamos que não só permitisse substituir a biópsia tumoral, particularmente naquelas situações em que o órgão é de difícil acesso e a biópsia é tecnicamente complicada, que permitisse acompanhar todo o processo de doença, o diagnóstico, o seguimento, a detecção da recorrência e depois, em caso de recorrência, a resposta ao tratamento, ou no caso, quando fazemos tratamento com quimioterapia com o intuito primário, quando começamos por quimioterapia, podermos também avaliar aí a resposta e a doença residual mínima que se encontra em circulação, e depois, ao longo do tratamento em contexto paliativo, em contexto de recidiva, perceber se o tumor se vai alterando. Habitualmente, nós sabemos que os tumores vão se tornando mais indiferenciados, vão perdendo características do tecido de onde tiveram origem, vão perdendo biomarcadores, mas vão surgindo outras alterações genéticas e genómicas que poderão ser úteis em termos de alvo de tratamento. Claro, quando nós afinarmos isso tudo no doente oncológico, que nós sabemos que tem uma doença oncológica e que tem uma biópsia tumoral, poderemos passar para a população geral e para o rastreio da população geral, o que seria também interessante, porque no fundo é algo que a comunidade científica tem perseguido desde sempre, o poder fazer uma análise tumoral que, do ponto de vista de sensibilidade e especificidade, seja adequada para poder ser utilizada como rastreio populacional e assim evitar exames mais agressivos e invasivos como as colonoscopias. Claro que o caminho é longo, se para o pulmão nós já estamos ali na parte roxa, já incorporamos no nosso algoritmo de tratamento, para a mama e para o cólon estamos na parte inicial, no desenvolvimento e na validação das técnicas, depois há poucas aprovações ainda pelo FDA e pela EMA, pelas empresas que têm que validar os medicamentos e a utilização de medicamentos em função destes biomarcadores e desses testes, e depois, claro, ainda temos que discutir um modelo de reembolso deste tipo de técnicas e, por outro lado, se o país, ou se quisermos num contexto europeu, se nós temos aparelhos suficientes e laboratórios suficientes para dar esta resposta e se entrarmos numa base de rastreio populacional, se efetivamente teremos capacidade para dar essa resposta. Passando para o cancro da mama, onde o cancro da mama assistiu a uma maior evolução foi na questão das assinaturas genéticas. Nós já desde há cerca de 30 anos que fazíamos a detecção por anatomia patológica, por microscópio óptico e por imunohistoquímica dos receptores hormonais e do HER2 no cancro da mama e utilizávamos esses alvos para definir o nosso tratamento, a hormonoterapia e as drogas anti-HER2, como o trastuzumab, mas há alguns anos atrás começou-se a tentar desenvolver ferramentas que agregassem à volta destas características várias alterações genéticas. Não estamos a falar aqui de alterações genéticas da própria pessoa, do contexto hereditário, estamos a falar de alterações do tumor, que no fundo se relacionam com a divisão celular, com os receptores hormonais, com o HER2, mas que nos dão mais dados e que geram um score de risco que nos permite decidir se há ou não benefício de fazer quimioterapia. Estes testes podem ser aplicados a qualquer tipo de cancro de mama, e vemos aí uma imagem em que estão nos tipos luminais, nos tipos enriquecidos com HER2 e nos tipos basal-like
conhecidos mais comumente por triplo negativos, mas nós utilizamos na prática clínica para os tumores luminais e particularmente para os tumores luminais B, tumores que nos parecem hormonorespondedores, hormonossensíveis, mas que efetivamente têm algumas características de maior agressividade, de maior taxa de divisão celular, de KPIs mais elevados e de maior indiferenciação. O que nós temos implementado aqui no IPO é o ProSigna, o PAM50, que analisa 50 alterações e que tenta trazer aqui um acréscimo ao que é a análise comum da anatomia patológica e de imunohistoquímica. São usados em contexto curativo para definir o tratamento complementar a uma cirurgia curativa. Tem sido explorada a sua utilização noutros contextos e há vários estudos que mostram que ao longo da evolução da doença o resultado também se vai alterando, mas não têm aplicabilidade hoje em contexto paliativo. Mas há muitos mais indicadores que nós já pesquisamos em cancro da mama, quer por técnicas de imunohistoquímica, quer por técnicas de PCR, quer até por estes painéis de NGS, de Next Generation Sequencing, que dão origem depois à medicina de precisão e ao conceito de medicina de precisão. E a ideia é, efetivamente, encontrar alvos que nos permitem fazer tratamentos como esta tabela nos mostra. Depois, na mama, ainda temos outra situação, que é, efetivamente, nós fazemos estes estudos no tumor, análises somáticas, mas podemos fazer estudos nas pacientes de alterações que as pacientes têm germinativas, nomeadamente nos genes BRCA1 e BRCA2, que lhe aumentam o risco de ter cancro de mama e do ovário, entre outros, mas que podem funcionar como alvos terapêuticos. E temos já vários medicamentos dirigidos a pacientes que tenham mutações e alterações destas enzimas, destes genes de BRCA, e portanto destas enzimas das PARPs, como o talazoparib e o olaparib, que estão no mercado, estão aprovados e estão disponíveis para doentes que têm alterações germinativas de cancro da mama. Mas há outros tumores, por exemplo, como no pâncreas, que se podem utilizar estas drogas em alterações somáticas, alterações nos tumores, porque houve estudos que assim conduziram a essa aprovação. Aqui temos outra característica diferente destes testes in vitro, que é ter influência no tratamento do próprio doente, mas poder ter este cunho hereditário e, portanto, ser necessário fazer o rastreio dos familiares para as mesmas alterações com um objetivo de medicina preventiva. Todos estes testes, estes PCRs, o NGS, vêm de um longo caminho que vai desde o momento em que se conseguiu descodificar a primeira molécula de ADN em 1977, que se desenvolveu equipamentos para PCRs mais rápidos e que permitem agora fazer estas análises do DNA tumoral circulante e as análises do próprio tumor, das próprias biópsias mais exaustivas com inúmeros biomarcadores. E isso fez com que o nosso modelo de tratamento do cancro mudasse de um modelo único, em que, efetivamente, o doente, se chegava ao hospital, a partir do primeiro tratamento era cirurgia e, eventualmente, complementaria de radioterapia, e a quimioterapia estava conotada e associada a situações avançadas em que havia um arsenal terapêutico muito pequeno, numa altura em que até a minha especialidade, a Oncologia Médica, não existiam, eram outras especialidades que depois, em contexto paliativo, prescreviam os choros da quimioterapia. E depois nós passamos para a medicina com algoritmos, em que efetivamente o oncologista médico tinha os estudos, conseguia dizer: eu estou a fazer este tratamento com base nesse estudo, a minha taxa de resposta é tal e a minha previsão de que o senhor venha a beneficiar do ponto de vista de sobrevida livre, de progressão ou de sobrevida global, estima-se que são estes dias ou estes meses. Mas que nós tentávamos ter um standard e que o doente fosse tratado em qualquer ponto do mundo, fosse tratado da mesma forma e orientar por dados de bioestatística importantes. Chegamos agora à medicina de precisão, em que efetivamente nós até podemos, para o mesmo tipo de tumor, da mama, do pulmão ou do cólon ou outro, fazer tratamentos diferentes e tratamentos que não têm aprovação para aquele tipo de tumor. Porque o tumor
ou o DNA circulante ou as células tumorais circulantes mostram aquela alteração genética. E, portanto, há a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, juntamos há uns anos a imunoterapia e agora juntamos a medicina de precisão. Claro que tudo isto tem um custo e o facto de termos a hipótese de fazer esses testes não quer dizer que na prática nós vamos ter um medicamento dirigido àquele teste e obviamente que a investigação para a medicina de precisão tem que ser pensada de outra forma que nós não fazíamos até ao momento em que comparávamos habitualmente num ensaio clínico fase 3 o tratamento padrão com um novo tratamento. E aqui há uma ideia completamente diferente, não é? Que é de pesquisar uma alteração e dar um fármaco dirigido a essa alteração, independentemente da localização do tumor e do tipo de tumor. E traz-nos novos desafios que depois podemos discutir no debate. Mas não é só testar nem decidir, é perceber se efetivamente nós estamos a basear as nossas atitudes num bom nível de evidência. E depois tentar ir ao encontro da literatura, dos casos publicados e perceber que também não pode ser um acesso livre a todos os medicamentos e abrir a porta a todas as toxicidades e perceber o risco-benefício que existe para aquele doente naquele momento e para o uso global daquele medicamento, a rentabilidade que ele poderá ter numa utilização global a partir do real world data do estudo da sua utilização. E para isso foi criada aqui no IPO, como noutros sítios, o Molecular Tumor Board, um conjunto de peritos, que inclui também, obviamente, os geneticistas, que vão analisar a mutação daquele tumor, vão analisar a bibliografia disponível e, efetivamente, dizer se é racional a utilização de um medicamento dirigido àquela alteração. E também para isso, a nível internacional, foram criados escalas de qualidade, de relevância da literatura para aquele tipo de alteração. Portanto, não é só ter alteração, é efetivamente haver um conjunto de dados publicados na literatura que nos deem segurança para usar um medicamento dirigido àquela alteração. A forma que nós encontramos para fazer com que os nossos estudantes acedessem à medicina de precisão e ao NGS foi este programa, foi a criação de uma unidade de ensaios clínicos de fase precoce e este programa, o POP-IPOP, que tem critérios de seleção muito específicos. Nós habitualmente enviamos o caso os clínicos enviam o caso dos doentes que acham que se adequa para a equipa do World Clinical Trials, que analisa se efetivamente o doente se encontra nestas situações, nomeadamente de ter esgotado o tratamento padrão, se sim, o doente consente para a realização do NGS e depois de fazer o NGS ele é analisado no Molecular Tumor Board e é emitido um relatório para o médico. Há 474 pacientes incluídos por diversas formas em programas de NGS aqui no IPO, idealmente por biópsias tumorais, por DNA da biópsia tumoral, mas se tal não for possível, por biópsias líquidas de DNA circulante. Desculpem, só para dizer, 35% destes doentes tinham uma alteração acionável que poderia ser utilizada e 12% não tinham nenhuma alteração. E estes números também são números que nós temos que conviver quando formos falar de farmacoeconomia e da rentabilidade destes programas. Aqui um caso clínico, eu trouxe-vos uma glândula salivar, é um tumor que após a cirurgia e a radioterapia não tem tratamento padrão e que habitualmente não responde bem à quimioterapia, que já é ela mesma baseada em consenso de peritos e na publicação de casos clínicos, porque há muitos poucos ensaios clínicos de fase 3 dirigidos às glândulas salivares. As glândulas salivares tiveram uma explosão de tratamentos quando efetivamente por PCR ou por NGS, se conseguiu fazer a determinação de alterações que podiam ser potencialmente alvos de tratamento. E aqui o caso de um homem de 57 anos, que foi efetivamente submetido a uma cirurgia de um tumor, de um carcinoma mucoepidermoide da glândula salivar em 2016, ficou em vigilância, posteriormente recaiu e foi reoperado, ficou em vigilância, já em 2017 tem uma recaída pulmonar e faz o primeiro NGS
que mostram uma amplificação para o CRB2, para o ER2, uma amplificação semelhante à que acontece nos tumores de mama, e, portanto, isso abriu-lhe a porta para essas drogas que se encontram aí dirigidas ao CRB2, drogas que nós temos mais evidência na mama e no cancro gástrico. E, entretanto, nesta altura, se vocês repararem, ali no quadrado do canto superior direito, onde está escrito tumoral mutation burden, o doente tinha uma carga tumoral, digamos assim, de 3 mutações por campo do tumor. O doente, ainda assim, como estes tumores são tumores de evolução lenta, sempre que é possível destruir toda a doença, nós destruímos, já tínhamos feito cirurgia e aqui pedimos apoio à radioterapia para fazer radiocirurgia, radioterapia estereotáxica, para eliminar a doença no pulmão, e o doente manteve-se assim durante o ano 2018 e 2019. Entretanto, em 2020, mostra-se uma nova agressividade da doença, com uma metastização de novo no fígado. O doente faz uma técnica de radiologia de intervenção, uma termoablação hepática e depois uma cirurgia hepática. E aí faz um segundo NGS e mantém efetivamente a amplificação do CRB2, semelhante ao cancro da mama e que lhe permitiu aceder a esses medicamentos de cancro da mama, mas tem agora um tumoral mutation burden de 13 mutações. Portanto, aumentou o tumoral mutation burden, subiu acima de 10, o que permite, pelas guidelines para as glândulas salivares, a utilização de imunoterapia de inibidores de checkpoint imune, segundo esta lista que vocês estão aqui a ver. E isto cria-nos esta dificuldade, que é ou por novas biópsias tumorais ou por DNA circulante. Se nós formos repetindo as técnicas de NGS, podemos ter diferentes assinaturas genómicas, diferentes alterações genéticas e abrir efetivamente novas portas ao doente, mas isto terá efetivamente sempre um custo para o sistema de saúde, seja ele qual for, público ou privado. E, portanto, este é um desafio da sequenciação genómica, é efetivamente aceder aos resultados em tempo útil, esta necessidade de repetir e poder encontrar várias alterações do mesmo paciente, que se é desagradável não encontrar alteração nenhuma, também é desagradável ter várias alterações, e depois, baseando no molecular tumor board e na bibliografia, decidir a droga certa naquele paciente, naquele tumor, naquele momento. E como é que vamos navegar por toda a evidência que é gerada desta utilização, que no fundo, não me interpretem mal, mas é um bocadinho avulsa, de usar drogas que não estão efetivamente aprovadas e estudadas para aquele tumor, mas estão a ser aplicadas em função daquela alteração. Claro que isto também nos abre muitas oportunidades, porque esta possibilidade de, por biópsia tumoral ou biópsia líquida, poder identificar múltiplas alterações, permite-nos abrir aqui a porta a ensaios de fase precoce, acelerar o desenvolvimento de medicamentos, estudar tumores raros como este que eu vos trouxe das glândulas salivares, tem-nos a detectar alterações germinativas hereditárias que não tínhamos consciência, porque o doente, do ponto de vista de história familiar, não se enquadrava numa história familiar para estudo em consulta de genética. E depois, só para terminar, duas situações que não queria deixar de vos falar. Isto não tem só aplicabilidade ao tratamento do cancro, ao diagnóstico ao tratamento do cancro. Por exemplo, no âmbito da minha tese, eu estudei os polimorfismos associados à dor e ao uso de opioides. E havia inúmera bibliografia, das quais havia 3 alterações, 3 polimorfismos que eram recorrentemente citados. Do receptor opioide, da COMT e do citocromo hepático associado à metabolização do medicamento. E, portanto, nós propusemos que mesmo no doente oncológico com dor, mal controlada, apesar do respeito por todas as indicações das guidelines, pudesse ser considerado, após consulta de grupo, um screening de polimorfismos. E se efetivamente essa ideia não avançou do ponto de vista clínico, nós acabamos por perceber na nossa base histórica de doentes com cancro da mama que estes polimorfismos que nós estávamos a apontar como interessantes para o controle da dor e o tratamento com fármacos analgésicos fortes como os opioides tinham um impacto na sobrevivência. Quer para o receptor opioide, o receptor onde atuam os opioides a nível central, quer para os polimorfismos da COMT, o que torna isto tudo muito mais complexo. Não é só
diagnosticar e tratar o cancro, podemos ter um impacto no tratamento da dor e podemos ter um impacto na sobrevivência do doente, por ele, à partida, ter esta característica deste polimorfismo, que nem sequer foi no citocromo, na metabolização hepática, que era o que nos parecia que eventualmente pudesse interferir mais, quer com a quimioterapia, quer com a hormonoterapia, quer com o tratamento analgésico. Foi nestes 2 receptores associados à analgesia. Portanto, há muito mais para lá do que nós conseguimos imaginar, e quanto mais dados nós acedemos, quanto mais testes genéticos, mais imagem nós conseguimos obter, mais dificuldade terá o cérebro humano de integrar isso tudo, e portanto também nesta discussão eu lanço aqui a questão da inteligência artificial, que já está a entrar na anatomia patológica para facilitar alguns processos de imunohistoquímica, de contagem de mitoses, na radioterapia, na programação dos tratamentos de radioterapia, mas que eventualmente terá que dar aqui uma grande ajuda aos médicos e aos outros profissionais de saúde para que toda esta informação, para todos estes dados que são publicados diariamente, possam ser integrados na prática clínica. Muito obrigada e espero que seja uma discussão profícua e que possa ter ajudado com esta introdução. Muito obrigada, doutora Cláudia, para mim foi extraordinário ouvi-la e, aliás, focando-me apenas nesta sua exposição e nesta sua apresentação, eu passava já a fazer uma pergunta ao doutor Heitor Costa e insisto, focando-me apenas nesta apresentação da doutora Cláudia, parece-me que aquilo que o nosso futuro nos vai dar é uma panóplia de formas ou de percursos de navegar no tratamento e na qualidade de vida dos doentes com cancro e dos sobreviventes de cancro, porque aquilo que os testes de diagnóstico nos dão hoje vão muito para além daquilo que era possível imaginar há 10 anos, 15 anos. Doutor Heitor. Doutor Heitor, não sei se me ouviu. Bom, eu acho que o doutor Heitor Costa não nos está a ouvir, parece que frisou, deve ter havido ali algum problema com o computador dele, e eu passava esta pergunta à Tamara, ou seja, fazia exatamente a mesma pergunta que tinha colocado ao Heitor Costa à Tamara. Posso ao Dulce só pedir desculpa, mas entretanto, como eu tinha isto no mute, vi aqui um telefone, carreguei lá e afinal não isto era sei para se desligar. ouviu. Não, sei mas se a Tamara ouviu. que avança, a Tamara que avança e depois fazes-me outra vez. Não, mas eu gostava de ouvir falar. Eu gostava, como representante da AICI, gostava imenso de ouvir falar nesta questão. O que eu lhe disse, o que eu estava a dizer era, depois de ouvirmos esta exposição da doutora Cláudia, e focando-nos apenas nesta exposição dela, a oportunidade que os testes de diagnóstico nos dão, quer no tratamento, quer até na qualidade de vida dos sobreviventes com cancro, dão-nos uma panóplia de percursos onde vai ser possível navegar não só hoje, mas como daqui para a frente. E isto está muito provavelmente a ter impacto nos ensaios que são feitos a nível internacional, também os poucos que são feitos em Portugal. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo Happy Pharma pelo convite. Os biomarcadores têm de facto estado no centro de muitos dos avanços significativos que têm havido no tratamento do cancro nos últimos 20 anos e têm transformado, aliás, como vimos bem, a nossa compreensão de vários tipos de cancro. A ligação entre biomarcadores e tratamento de precisão, tratamentos mais personalizados para o cancro, oferecem de facto melhores resultados. Permitem um diagnóstico mais precoce, mais preciso, mais personalizado e permitem também um acesso mais rápido a intervenções mais precisas e personalizadas. E com isto têm-se conseguido melhores resultados do ponto de vista clínico e os estudos também o indicam do ponto de vista económico. Ter um biomarcador para uma terapia direcionada está associado a resultados significativamente melhores e tem gerado economia para os sistemas de saúde. No âmbito já vimos aqui casos feitos na apresentação anterior, a utilização no âmbito do prognóstico, no âmbito da personalização do tratamento
e existem de facto estudos que comprovam que a oncologia de precisão, os testes genómicos e as terapias direcionadas em doentes com cancro avançado, refratário, podem melhorar a sobrevida geral ao mesmo tempo que reduzem os custos médios do tratamento em comparação com os tratamentos padrão ou os melhores cuidados de suporte. O uso relativo, nesses estudos indiciam que o uso relativo de recursos será 40% menor para o grupo de tratamento direcionado. Em suma, e pegando aqui no título do nosso webinar, sobre os testes de diagnóstico na luta contra o cancro, é indubitável que um acesso mais amplo a testes de biomarcadores de qualidade melhora o tratamento do cancro. E o futuro dá de facto aqui, mas o que se passa é que, estando aqui, ele infelizmente não está ainda distribuído uniformemente nem equitativamente. São por isso necessárias políticas que ajudem os doentes a ter acesso mais equitativo a estes testes de biomarcadores de qualidade, que se traduzam num conjunto claro e alinhado de recomendações de políticas para defender a melhoria da qualidade e do acesso aos biomarcadores e para aumentar a consciencialização, incentivar o diálogo e a adoção de recomendações políticas de curto e longo prazo. É fundamental, de facto, que enfrentemos os desafios trazidos pelos testes de biomarcadores, garantindo que um teste de biomarcadores está disponível para os doentes com cancro, sempre que ele exista, que existe um sistema para garantir que os testes de biomarcadores emergentes estejam rapidamente disponíveis e que a qualidade dos testes é, de facto, também ela própria alta. E por isso devíamos criar as condições que, a curto prazo, todos os doentes com cancro elegíveis para terapia ligada a biomarcadores são submetidos a testes para todos os biomarcadores clinicamente relevantes, indicados para a medicina de precisão, e que a longo prazo todos os doentes com diagnóstico de cancro sejam submetidos a testes abrangentes e contínuos durante os episódios de tratamento. E por isso, em Eu termos de vou-lhe políticas... pedir desculpa de o estar a interromper, mas eu gostava imenso de ouvir falar também, particularmente nos ensaios, e na importância que a evolução que houve nos últimos anos em termos de diagnóstico tem para os ensaios e o contrário também. Em termos concretos dos ensaios, e nós na apresentação anterior acabámos de ver isso, de facto que o potenciar do acesso, já da promoção e depois do acesso dos doentes a ensaios que são destinados a estudar a existência de biomarcadores, os tais Biomarker Driven Clinical Trials, quer para o uso nas indicações aprovadas, quer eventualmente para utilização em off-label, embora o off-label é uma situação que não se enquadra propriamente naquilo que é o sistema regulamentar europeu, já que será sempre uma utilização que é da responsabilidade do médico e nunca de nenhuma entidade, porque, portanto, aqui, de facto, a promoção dos ensaios que venham a suportar essa indicação do biomarcador na aprovação de uma indicação do medicamento, de facto, é fundamental. Porque senão estaremos sempre a trabalhar naquilo que é uma responsabilidade médica e não uma responsabilidade do sistema. Mas aqui era fundamental, de facto, que pudéssemos, enquanto país, naquilo que é a política geral que a AICIB tem prosseguido de dinamização da investigação clínica em Portugal, também fizessem parte este tipo de ensaios clínicos, que haja quem os promova e que de facto as instituições estejam disponíveis para os receber e os implementar. Mas enquanto... Deixa-me interrompê-lo, para ver se temos tempo aqui de que toda a gente fale um bocadinho. Eu passava agora à Tamara, já há bocado lhe tinha posto uma questão. A sua associação aliás, tem o termo de Evita, portanto,
cai mesmo neste webinar do teste de diagnóstico, e hoje em dia nós sabemos que já há testes que podem evitar a evolução de uma doença ou o recrudescer dessa doença. É para isso que serve a Evita, também é para pressionar de alguma forma as instituições e de outra literar a população, informar a população daquilo a que tem direito e daquilo que deve fazer para evitar ficar doente. Precisamente, obrigada pela pergunta. Realmente estamos muito focados no remédio em vez de apostar na prevenção. E nós, quando estamos a falar do cancro hereditário, estamos a falar de 10% de todos os cancros, estamos a falar de um cancro que surge em idade precoce, ou seja, muitas das vezes são pais de filhos menores que estão a ser afetados, não têm idade para rastreio populacional, ficam doentes antes, podem estar não atentos aos primeiros sintomas por achar que aos 27 ninguém tem um cancro da mama, mas acontece precisamente quando temos uma predisposição genética. Então, o teste diagnóstico in vitro entra em todas as fases do portador da alteração genética, porque começa na prevenção, mas neste momento o sistema é montado que só identificamos uma mutação numa família com uma pessoa já doente com cancro e não poucas vezes já numa fase mais avançada. Portanto, a pessoa tem um tipo de cancro numa idade jovem que depois até pode ter terapia dirigida já comercializada, como é o caso dos inibidores de PARP para a mutação BRCA, do Breast Cancer Gene. Portanto, a doente oncológica terá com sorte, acesso a um teste rápido para identificar a mutação germinativa no gene BRCA e depois terá esperançosamente a sorte de poder fazer um tratamento dirigido que tem resultados muito superiores à terapia comum até há pouco tempo atrás. Depois, através desta doente identificada com a mutação, já podemos fazer o teste para exatamente a mesma alteração aos restantes familiares, que a partir daí podem começar a fazer um rastreio personalizado, se tem a mutação, portanto, começa muito antes, começa a partir dos 25 anos, nas mulheres, o rastreio com mutação BRCA, versus mamografia aos 50, porque aos 50 já estaria doente. Depois há outra possibilidade ainda, que é acabar com a mutação na geração seguinte, através de um diagnóstico in vitro pré-implantação, ou seja, é uma fertilização in vitro em que se escolhe o embrião livre de mutação e há de facto alterações genéticas com um impacto enorme na qualidade de vida e no sofrimento de uma família, como é, por exemplo, o caso do TP53, síndrome Li-Fraumeni, dá cancro a partir da idade infantil em múltiplos órgãos e a vida toda se prolongar muito. Portanto, podemos acabar com a alteração na geração seguinte e acredite que qualquer doente com cancro hereditário queria ter sabido antes que tinha alteração genética e então podia ter prevenido, ou pelo menos teria um diagnóstico precoce e já não morria da doença. Portanto, para nós é fundamental. Obrigada, Tamara. E agora eu passo ao Dr. Vítor Herdeiro. Esta questão, e aliás ouvimos o Dr. Heitor e também, de alguma forma, a doutora Cláudia fala nessa possibilidade. Há testes de facto extraordinários hoje em dia e muito com uma grande evolução nos termos de inovação, inovadores já no Sistema Nacional de Saúde, mas nem todos os hospitais têm, por exemplo, este teste, o tal DNA tumoral circulante. A ACSS tem um papel muito importante nesta área, ou seja, para equalizar, no sentido de dar a toda a gente o mesmo tipo de possibilidades. Muito obrigado. Felicitar a Apifarma por este evento e cumprimentar todos, cumprimentar a Dulce, cumprimentar
e felicitar a doutora Cláudia Vera pela apresentação que fez, os colegas de painel e todos que estão aí em casa. Eu, se me permite, fazia, indo de encontro àquilo que me pergunta, mas fazendo aqui uma pequena introdução a esta minha intervenção, que eu dividi em duas partes. E, portanto, a primeira mais sobre a importância dos testes in vitro e depois já lá vou ao papel da ACSS nesta área. Relativamente à importância digamos, dos testes in vitro, eu diria que decorre tudo o que temos aqui ouvido, naturalmente, de um diagnóstico precoce da doença e, portanto, a possibilidade de intervir nesse percurso da doença numa fase ainda muito inicial e com isso aumentar a sobrevida com qualidade dos nossos doentes, mas também aumentar a possibilidade da cura exatamente por via desse diagnóstico precoce e depois, decorrente daqui, também aumentar, sem dúvida, a possibilidade de uma medicina personalizada, mas com efetividade, portanto, com mais efetividade. Eu diria que aqui o papel da ACSS, até nós enquanto organismo intermediário para a execução e implementação de PRR na área da saúde, nós temos aqui várias intervenções de que já lhe vou falar. Mas hoje, portanto, nos últimos anos, mesmo em sede de contratualização com os hospitais e nos termos de referência que balizam a contratualização que a ACSS faz com os hospitais, juntamente com as ARS e agora no futuro também com a direção executiva, está lá previsto, digamos, vários indicadores, vários KPIs que são indutores de uma, digamos, de tudo o que tem que ver com o diagnóstico precoce. A título de exemplo, uma das coisas que tem muito que ver com indicadores tem a ver com internamentos evitáveis por causas sensíveis ao ambulatório. Isto significa o quê? Significa que é preciso fazer este tipo de diagnósticos nos cuidados subprimários, e ambulatório que tem a ver com os cuidados subprimários, para que se evitem internamentos. Mas, agora, muito em concreto, nesta nossa missão do organismo intermediário do PRR, nós temos previstos cerca de 5 milhões de euros para executar em tudo que são rastreios oncológicos, nos cuidados subprimários. Temos 1,7 milhões de euros para os rastreios da retinopatia diabética, portanto, para o país enquanto um todo. Mas também para investimento, por exemplo, para a monitorização da pressão arterial, 2,5 milhões de euros para a aquisição de Holters, espirómetros Mas esses investimentos todos está a falar no âmbito do PRR, nem todos, nós estamos aqui a falar numa coisa, enfim, mais direcionada, que é a importância dos testes, quando se fala em diagnóstico, enfim, dos testes in vitro, não é só de diagnóstico que estamos a falar, na luta contra o cancro. No caso concreto do cancro, e neste tema, e insistindo eu que não é apenas diagnóstico que nós estamos a falar, é em prevenção, é em substituição, é na avaliação das terapêuticas, é na avaliação, até ainda há bocado ouvimos a doutora Cláudia falar na avaliação, ou na ajuda para os sintomas, para a dor. Qual é o papel da ACSS e que papel é que a ACSS pretende ter no futuro sobre isto? Bom, mas eu estava a falar de coisas concretas, mas vou exatamente ao que diz, e portanto, sem dúvida que não estamos a falar também de testes e não só digamos, de diagnóstico precoce. Nós temos um papel este ano, por exemplo, em 2023, a ACSS, enquanto, digamos, assim podemos dizer, enquanto braço financeiro do Ministério da Saúde, está a contratualizar com os hospitais um aumento muito significativo do seu financiamento. Estamos em vários estudos, nomeadamente colaboramos com o IPO do Porto, mas com outras entidades, em tudo que tem que ver com Value-Based Healthcare e fazer esse caminho. E nesse caminho, por exemplo, na área oncológica, quando se faz o custeio para financiar um programa determinado, a questão de quanto é que custam os testes é determinante. Qual é o investimento que se tem que fazer para depois poder tornar isso mais tarde um programa vertical e financiado pela ACSS. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutora Sandra, eu tenho um problema com os nomes, peço desculpa. Doutora Sandra Novaes, eu sei que está aqui para nos fazer e deve ter estado a tirar apontamentos para depois no final desta webinar, desta mesa redonda, fazer um apontamento
conclusivo deste encontro. Mas ainda assim, eu gostava de lhe fazer uma pergunta, que é, qual é o peso que, isto é uma pergunta meramente jornalística, mas qual é o peso que o diagnóstico, quando eu falo em diagnóstico de testes in vitro, prefiro falar em testes in vitro, porque diagnóstico nós imediatamente direcionamos para o teste para detectar doenças. E os testes in vitro não são só testes para detectar doenças, mas qual é o peso que eles têm na inovação hoje, em termos de indústria? Qual é o peso que têm? Portanto, nós sabemos, todos nós falamos muito em medicamentos inovadores. Toda a gente quer muito novos medicamentos para tratar todo tipo de doenças. Mas, e percebemos isso, lá vou eu insistir outra vez, focando-nos naquela apresentação da doutora Cláudia, que nos dá perfeitamente a certeza de que sem estes testes, sem esta forma de prever, enfim, a cura, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento, nós não chegamos lá. Qual é o peso entre uma coisa e outra? Boa tarde. Portanto, hoje aqui como representante da indústria, e o que eu posso dizer é que o crescimento e o desenvolvimento de testes, nomeadamente na área da oncologia, tem sido impressionante nos últimos anos, e acho que isso foi visível na apresentação da doutora Cláudia, em que muito nos falou de todos os testes e de todos os testes laboratoriais que utiliza para conseguir chegar ou a um diagnóstico, ou para fazer os rastreios, ou para fazer um prognóstico. A indústria tem feito e continuará a fazer investimentos nesta área. É claramente uma área de foco a nível mundial e a indústria não está alheia a isso. E, portanto, em conjunto com as faculdades, com as empresas farmacêuticas, tem vindo a desenvolver uma série de novos testes que têm sido lançados nos últimos tempos, quer os testes laboratoriais tradicionais, como os testes moleculares que aqui ouvimos falar. Eu queria só dizer que a indústria não é só, e a inovação não passa só pela parte dos testes e dos testes inovadores, é muito mais do que isso, nomeadamente, e quando falamos em termos resultados cada vez mais rápidos e, portanto, tem havido um investimento enorme por parte da indústria, no sentido de haver uma automatização que nos permita dar uma resposta mais célere, quer a clínicos, quer a pacientes, e, portanto, também por aqui passa toda a inovação por parte da indústria e o seu investimento. E uma parte muito importante que nos esquecemos e que as empresas de diagnóstico estão claramente a trabalhar nesse sentido, e que também na apresentação da doutora Cláudia ouvimos falar, que é a inteligência artificial e como é que nós podemos ajudar também na indústria os clínicos a terem uma resposta mais célere quando se fazem hoje em dia milhões e milhões de exames, e portanto também aqui no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial que ajudem a ter este diagnóstico mais célere e mais atempadamente. Portanto, não é só, portanto, a indústria está claramente a trabalhar e a investir no desenvolvimento de patologia, de biomarcadores e de biomarcadores inovadores, mas também em todas estas vertentes que fazem parte daquilo que é o nosso foco e o nosso objetivo. Obrigada, doutora. Eu agora vou insistir, não sei se a doutora Cláudia ainda está por aí. Sim, senhora. Olá, doutora. Eu gostava imenso de ouvir falar um bocadinho mais sobre, isto parece que me estou a repetir, mas não. Cada vez mais, como oncologista, trabalha mais ou precisa mais de utilizar estes testes in vitro para tratar o doente, ou não? E o sucesso que tem, a taxa de sucesso, a sobrevida, enfim, que tem nos doentes oncológicos, depende muito também desta parte da tecnologia. Sim, efetivamente. Portanto, eu ainda hoje de manhã, que estive a fazer consulta até ao momento desta palestra, dizia a uma das minhas estagiárias que efetivamente cada vez menos é um médico isolado num gabinete com o seu doente. Nós dependemos muito destas técnicas laboratoriais e quando nos referimos, nós não temos um aparelho PCR num laboratório, nós temos genética molecular, citogenética, epigenética, temos vários laboratórios a fornecer-nos informação e a articular connosco. Todos estes testes precisam
de validação e de uma integração clínica. A informação que eu mando ao meu médico de genética ou ao laboratório é muito importante, ele tem que estar a par da situação do temas geológicos, os da anatomopatologia, para orientar o teste e para o teste ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. E, portanto, para além de sermos cada vez mais consulta de grupo multidisciplinar, somos também cada vez mais uma instituição. A grande dificuldade aqui, eu penso que é o desafio enquanto país. Nós não vamos ter laboratórios suficientes se estas técnicas chegarem ao rastreio populacional e provavelmente também não vamos ter recursos suficientes. Nós sabemos, e por contingências da economia mundial, que os hospitais tiveram já um acréscimo de gastos muito grandes em coisas muito banais, como a luz e o material, e portanto vai ter que faltar em algum lado, e eu temo que os cortes sejam por aqui. Por outro lado, no reverso da medalha, esta área também é uma área que tem quase um orçamento infinito, portanto, o homem, o investigador, o cientista, o engenheiro vai sonhar e depois o limite vai ser mesmo o orçamento, porque sonhar, nós conseguimos sonhar muito, muito longe e sonhamos sobretudo com essa hipótese e a doutora Tamara também falou de colher uma análise de sangue a um doente saudável e poder efetivamente fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce com grandes benefícios diretos e indiretos, mas que não são palpáveis nos estudos de farmacoeconomia e nas submissões dos dispositivos e dos medicamentos às entidades reguladoras, e nem sempre é fácil explicar o benefício. Eu também acho que o off-label não é um caminho, nós temos que, do ponto de vista de legislação, enquadrar isto. Por exemplo, no caso das glândulas salivares, que é uma das minhas grandes áreas de trabalho, porque nós acabamos por ser a referência aqui no Norte, tudo são off-labels, porque são tumores que por local e por histologia são considerados raros pela Organização Mundial de Saúde, habitualmente são afastados dos ensaios clínicos dos tumores da cabeça e pescoço. Os ensaios clínicos só para glândulas salivares têm que ser multicêntricos e internacionais para terem um N significativo e, portanto, tudo o que eu utilizo, até mesmo a quimioterapia, é off-label no sentido que não está lá na bula que pode ser usada em glândulas salivares. E as entidades reguladoras têm também que nos acautelar isso, porque é um processo que causa muito burnout e muita subcarga de documentação na instituição, quando no fundo nós todos sabemos que é uma situação estabelecida, e se todos tivermos o azar de ter um tumor das glândulas salivares e particularmente um carcinoma de maior agressividade, queremos ser tratados da melhor maneira possível. Obrigada, doutora Cláudia. Eu agora chamava de novo o doutor Vitor. Eu sei que o doutor Vitor Herdeiro tem que sair rapidamente, mas há aqui uma questão que agora sim gostava de lhe colocar e que tem a ver com este investimento e muito também com o que a doutora Cláudia acabou de dizer. De facto, o homem sonha e, portanto, todos nós sonhamos em acabar com determinadas doenças ou tratar bem determinadas doenças e determinados doentes, mas os nossos meios são finitos. Investir na saúde é um custo? É um benefício? É o quê? Eu acho que é exatamente aquilo que diz, Dulce, é um investimento, não é? Não é um custo, acaba por ser um investimento no sentido em que há ganhos em saúde. E de facto, nós, o Governo, através dos impostos portugueses, tem estado a canalizar cada vez mais dinheiro para o Ministério da Saúde e para a saúde dos portugueses, e o ano 2023 vai ser um ano que eu diria histórico desse ponto de vista. Porque, enfim, como já foi anunciado publicamente, são mais 1,2 mil milhões de euros. Mas para além disso temos também, como eu falava há pouco, o PRR, que nesta área é mais 1,2 milhões de euros. Curiosamente é o mesmo número, só que o PRR vai ser até 2026. Eu não tenho dúvidas em dizer que isso mesmo, quer dizer, que é este investimento, desde que bem utilizado, só pode significar e significará seguramente ganhos em saúde. Eu há pouco não lhe falei de um outro investimento que é muito importante, que também está no âmbito do PRR e que tem que ver com centros de alta resolutividade, mas para MCDTs e para diagnóstico de baixa complexidade,
que estão previstos fazer 50 em todo o país. Relativamente também à pergunta que me tinha feito há pouco, dizer o seguinte: de facto, a ACSS, enquanto, digamos, entidade financiadora e que contratualiza com os hospitais e com os cuidados de saúde primários, com os ARS, nós não financiamos, digamos, equipamentos, ou melhor, podemos financiar equipamentos, mas não financiamos este ou aquele dispositivo em concreto, não é? Como sabemos, o Infarmed faz a avaliação, tem o célebre SINATES, faz a avaliação da eficácia destes mecanismos. Nós, a ACSS financia mais ganhos em saúde e financia programas de saúde. E temos, no âmbito da construção, vários destes financiados e várias linhas destas que são financiadas, portanto, e 2023 assim vai continuar. Eu diria que temos todos uma grande responsabilidade, porque nos habituámos a falar todos com muita facilidade, eu diria olimpicamente, de milhões, mas de facto estamos perante um investimento na saúde absolutamente extraordinário. Mais 1,2 mil milhões este ano em 2023, portanto, próximo ano, 2023, e mais 1,2 mil milhões no PRR. Ou seja, eu diria que está aqui seguramente uma grande responsabilidade para todos nós que temos responsabilidades nestas áreas e para todos, porque de facto isto é uma espécie de plano Marshall para a saúde e seguramente muito deste dinheiro vai potenciar as atividades de investigação. Eu gostava só de dar uma palavra também relativamente àquilo que disse o Dr. Heitor e à importância que têm também as nossas entidades, os nossos hospitais, serem eles próprios promotores da investigação. Nós temos um ecossistema absolutamente extraordinário para desenvolver os ensaios clínicos, temos excelentes hospitais, excelentes profissionais, e os ensaios clínicos são eles também muito promotores no fundo, do que estamos aqui a falar, da possibilidade de fazer diagnóstico precoce. E, portanto, alavanca a economia e alavanca a investigação. Eu agradeço muito o convite, eu de facto vou ter que sair e ficava por aqui. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigada, Dr. Vítor Herdeiro. E agora passava a palavra ao Dr. Heitor Costa. E a pergunta é muito rápida e simples. Até que ponto é que a ICIBI poderá incentivar, pressionar, ajudar a que os doentes, quer vivam no norte do país, no sul ou no centro, tenham todo o acesso ao mesmo tipo de tratamento, ao mesmo tipo de teste, ao mesmo tipo de cuidado, que pelos vistos já percebemos que não têm, não é? Heitor, nós não estamos a ouvi-lo. Dulce, eu não me consigo divorciar aqui na ICIB, estou lá em representação dos fundadores, que é a Apifam. E em termos da utilização dos testes de biomarcadores, que são de facto um contributo muito importante para os resultados dos tratamentos em oncologia, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter uma grande imagem daquilo que temos que defender nesta área, que é começar a defender políticas, nós e os outros 26 países da União Europeia, aliás, o que já começou, para se darem passos concretos e muito concretos no sentido de que se promova uma aprovação paralela do medicamento e dos testes associados. E que sempre que existem, podem existir testes associados. Mais do que porque esse é o passo que a Europa e Portugal, enquanto país atuante na União Europeia, tem que fazer. A aprovação regulatória de um medicamento cuja ação beneficia da ação ela própria de um teste, beneficia da genómica, essa aprovação devia ser não só regulatória e devia ser simultânea. E simultaneamente deveriam ser gerados os dados, porque isso é um movimento que está a acontecer, não só necessários para a sua aprovação, como para o seu futuro financiamento. Porque o teste é utilizado, o biomarcador, porque ele traz valor acrescentado, porque senão também não seria utilizado.
E, portanto, isto tem que decorrer paralelamente, e como nós estamos a falar de inovação, e a inovação não é passível de aprovação nacional, ela é aprovada pelos regulamentos europeus por via centralizada, obrigatoriamente. E os passos que têm que ser dados, e já estão a ser dados, é aproximar a avaliação do custo-efetividade, que é aquela que depois conduz ao financiamento ou não, aproximá-la o mais possível daquilo que é a aprovação regulatória, e nestes casos dos testes de biomarcadores, quando estamos a falar de genómica, nós devíamos começar a aprová-los em simultâneo. E, obviamente, depois os Estados, está aqui, não sei se já está o Dr. Vítor Herdeiro, obviamente isto trará a necessidade aos Estados de prever um financiamento dedicado para a área do apoio ao reembolso ou ao financiamento destes testes biomarcadores. Obviamente, o Infarmed já o faz para os medicamentos, se calhar temos que pensar num Horizon Scanning para os biomarcadores e para os testes de biomarcadores, para os podermos financiar e dar o acesso no Porto, no país inteiro, em todos os hospitais do país onde a oncologia seja tratada. Neste caso, estamos a falar de oncologia. Por outro lado, e já foi aqui dito na apresentação inicial, os dados positivos, espera-se que sejam obtidos pela utilização destes testes, devem ser, pois, colecionados e coletados por uma via centralizada e aproveitar estes dados clínico-genómicos para avançar, de facto, numa maior compreensão da genómica e o seu papel na condução do cancro. Simultaneamente, com esta aprovação, a Agência Europeia tem que dar início, e já o deu, à construção de guidelines, diretrizes, para a orientação sobre o uso de biomarcadores durante os ensaios clínicos e avaliação do valor do teste durante os ensaios clínicos. Papel da AICIB no meio disto tudo. A AICIB, como o nome indica, é a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Uma das prioridades da AICIB, e o Dr. Vítor Herdeiro, que já foi vice-presidente da AICIB e muito contribuiu para isso, tem sido, de facto, dar prioridade à investigação clínica em Portugal. Por todas as razões e mais alguma, não só porque representa um valor acrescentado para o tratamento dos doentes, para a formação dos médicos, para o financiamento dos hospitais e para a construção de um país em que as ciências da vida e a inovação, de facto, têm valor e têm importância no nosso país. E este é o papel da AICIB. E eu, quando falo do papel da AICIB, ela tem que, sobretudo, criar as condições, se este movimento que a nível europeu temos que apoiar, de que a utilização dos biomarcadores em medicamentos em que eles são úteis deve ser simultânea à sua aprovação, obviamente facilitar que esses ensaios clínicos também abranjam Portugal, desde as fases mais precoces até à fase 3. 3A de preferência, que é aquela que depois vai ser, cujos dados são incluídos nos dossiês que são submetidos à Agência Europeia. E esse é o maior papel que, enquanto AICIB, podemos ter. O outro tem a ver com aquilo que foi dito na apresentação inicial. Se estão a fazer utilizações off-label, e com toda a responsabilidade que, ao mesmo tempo, e o stress que acabou agora de ser referenciado, que isso leva, porque o off-label é sempre uma responsabilidade que é só do médico, não é de mais ninguém. Mas, se fizermos esses ensaios off-label, era importante que os façamos, de facto, naquilo que são o conjunto dos ensaios da iniciativa do investigador. A indústria farmacêutica, que é responsável por 90% dos ensaios realizados em Portugal enquanto promotor, não tem por orientação promover ensaios em off-label. Quando faz, é para provar uma indicação, não é? Agora, da iniciativa do investigador, na prática, desculpe, cabe também ao país, e aqui devo ser sincero,
que na minha experiência ainda curta da AICIB, que os nossos programas de nossa Agência de Investigação Nacional talvez pudesse dar mais importância à área da saúde naquilo que são os programas de apoio financeiro e que a AICIB se encarregaria de gerir. E nos programas comunitários, todos eles que a AICIB gera e que é focal point a nível europeu, também promover que nos encontros que existem entre os National Focal Points e naquilo que são as orientações definidas a nível europeu para os financiamentos do Horizonte 2030, do Innovative Health Initiative e do Health Europe, que de facto esta área possa ser incluída como uma área prioritária. Doutor Também Heitor, não sei para se me permite financiar de facto interromper. coisas que sejam da iniciativa de Deixou de me equipas ouvir. de investigadores. Sim. Pronto, pensei que me tivesse deixado de ouvir, desculpe lá estar a interrompê-lo, é que estamos muito próximo do final e eu queria ainda ouvir a Tamara. A Tamara tem aqui um papel extraordinariamente importante porque é a voz de quem nós queremos, a quem nós queremos chegar, todos nós, sobretudo vocês, que é aos doentes, aos doentes, sim. E a pergunta que eu fazia à Tamara foi mais ou menos aquela pergunta que eu fiz ao doutor Heitor, que é de que forma é que sente que o doente ou o utente, né, em Portugal não tem todo o mesmo tipo de acompanhamento. Eu estou a ouvir falar e hoje vou insistir até ao final desta webinar, naquela apresentação da doutora Cláudia, e na panóplia de produtos que nós temos hoje para nos ajudar a ter uma boa sobrevida depois de uma doença ou durante essa doença, mas não é igual em todo o país. Os doentes têm todos, às vezes, o mesmo tipo de doença, mas acompanhamento completamente diferente. Sem sombra de dúvida, Dulce, isso então numa doença complexa como é o caso do cancro hereditário, o percurso do portador não é de todo uniformizado a nível nacional. Cada centro ou cada hospital que trata pessoas com alteração genética, saudáveis ou doentes, tem mais ou menos o seu próprio protocolo, podem ser parecidos, mas não são iguais. E depois, a sensibilidade para a identificação dos portadores também varia muito. Nós, da parte da Evita, temos uma proposta muito concreta, porque, bom, isto é tudo muito complexo e é complicado explicar em tão pouco tempo, mas perdemos 50% dos portadores que não têm história familiar evidente, ok? Portanto, o meu caso pessoal, eu sou filha de 2 portadores. O meu pai, as irmãs morreram todas com cancro da mama e ovário e também a minha avó paterna. Do lado da minha mãe, que também tinha mutação, não havia irmãos. Portanto, não havia história familiar e ninguém se lembrou nunca fazer um teste genético à minha mãe, que teve 2 cancros de mama primários numa diferença de 30 anos. E então, a nossa proposta concreta é muito simples. Nós temos uma mutação fundadora portuguesa, torna Portugal no país com a taxa quase mais elevada a nível da Europa de mutações no gene BRCA2. Por que não vamos fazer o teste para esta mutação específica a todas as mulheres a partir dos 25 anos? A todas as portuguesas. Assim evitamos encontrar variantes que não sabemos interpretar, portanto, daí podem ficar descansados os médicos que acompanham as pessoas, e podemos prevenir uma doença muito provavelmente avançada, agressiva, primeiro cancro, segundo cancro, metastização, morte precoce. Se nós fazemos as contas da carga socioeconómica do cancro hereditário, nós teremos muito dinheiro para fazer testes se evitarmos a doença em poucas mulheres, porque os custos vão a centenas de milhares de euros. Nós estamos a criar esta evidência científica neste momento com um consórcio nacional para comprovar que mais vale prevenir do que remediar, é uma coisa que já toda a gente sabe, mas precisamos os números para convencer financiadores e decisores
e comprovar que fazer um teste preditivo a uma senhora versus ela ficar doente com a tal história que acabei de dizer, torna-se numa doente crónica aos 27 anos, vive muito menos anos, morre décadas antes do suposto. Acho que não é difícil chegarmos lá ainda sem contas feitas, que é uma carga enorme e um desperdício brutal. E podemos evitar isso e propunha um projeto piloto à ICIP. Andamos há alguns anos, e há alguns anos para cá, 4, 5 anos a falar que é o valor da saúde, o que é que custa mais ao país, é o valor da saúde ou o valor da doença. Se calhar temos mesmo de começar a investir no chamado valor da doença. Eu agora, para terminar, chamava a doutora Sandra Novaes, não ao palco, mas para que nos desse agora, enfim, conhecimento daquilo que nós estivemos agora aqui a discutir. Portanto, se pudesse então uns minutinhos para os últimos comentários. Obrigada, Dulce. Tanto eu, em nome da Apifarma, quero antes de mais agradecer a presença e a disponibilidade de todos que estiveram aqui hoje para partilhar as suas experiências e discutir este tema que é tão importante para nós enquanto seres, enquanto população, e é claramente uma das maiores causas de mortalidade em Portugal. À professora e doutora Cláudia Vieira pela sua excelente apresentação, em que mais uma vez foi demonstrada a importância do desenvolvimento de marcadores genéticos e, consequentemente, de uma medicina personalizada, de uma medicina de prevenção, quais as suas implicações na predição, na prevenção, no diagnóstico e na efetividade dos tratamentos, e como dá aqui um pouco o paradigma na gestão do doente e como é que nós queremos no futuro vir a trabalhar e quais os meios que precisamos para vir a mudar esta gestão em termos do doente oncológico, aos representantes das diferentes associações, ao Dr. Vítor Herdeiro da ACSS, Dra. Tamara da Evita, Dr. Heitor Costa da ICIB, que são importantes e fundamentais neste papel que é o acesso a um diagnóstico mais célere, e aqui nas palavras do Dr. Heitor, o desenvolvimento dos testes laboratoriais anda muitas vezes em paralelo com o medicamento, mas, no entanto, o acesso não é feito de igual forma, e porque não fazê-lo de igual forma, terá claramente que ser este o caminho que teremos que fazer, haver uma disponibilidade em simultâneo dos dois, no financiamento e na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e a importância que é aumentarmos o número de rastreios e de termos disponíveis mais centros e laboratórios, e se é isso que, se vamos conseguir fazê-lo no nosso país com a situação económica atual, diminuindo os custos através do aumento de rastreios, portanto, investir mais nos rastreios para prevenir a doença, e claramente que aqui vamos certamente diminuir os custos que temos na saúde. Portanto, é uma questão de mudarmos também um pouco a mentalidade e a forma como abordamos. E depois, passando aqui a umas notas para finalizar, e falarmos muito e vimos, e foi claro nas apresentações que todos fizeram, do valor do diagnóstico e o seu impacto no cidadão e na saúde. E, portanto, e falando que uma terapêutica bem-sucedida é essencial para termos ganhos em saúde, mas para isso deve ser precedida do melhor diagnóstico clínico. E este é suportado em cerca de 70%, e é bom relembrarmos isto, pela informação que resulta dos testes de diagnóstico. Sabemos que o grande desafio que enfrentamos é conseguir responder com recursos finitos a necessidades que são quase infinitas, fruto de uma maior esperança de vida, dos avanços da ciência e da inovação. Temos uma população cada vez mais envelhecida, o que representa um aumento do número de doenças crónicas, mas temos também uma população mais esclarecida e, por isso, mais exigente. Isso obriga-nos claramente a uma adaptação dos sistemas atualmente estabelecidos. Só assim poderemos garantir uma gestão eficaz e sustentável da saúde, sem nunca esquecer que as pessoas devem estar no centro da decisão. Gerar o melhor resultado possível para os doentes é objetivo único e primordial. Recordemos os cuidados de saúde baseados no valor. Muito se tem discutido sobre os valores que devem contribuir para uma melhor saúde da população, mas nem sempre nesta discussão se valoriza a importância do laboratório clínico.
Não é demais lembrar a contribuição efetiva do laboratório, responsável pelo fornecimento de informação fundamental para um diagnóstico atempado e eficiente dos doentes. Na temática que nos trouxe hoje aqui, é por demais evidente, e acho que ficou bastante evidente, que a acessibilidade aos testes, assim como um diagnóstico precoce, ajudará a evitar mortes e a melhorar as condições de vida de todos nós. A prática clínica atual é indissociável do recurso à informação do diagnóstico in vitro, um instrumento imprescindível e determinante no estudo da predisposição genética, no rastreio, no diagnóstico, no prognóstico, na estratificação do risco, sem esquecer a monitorização do tratamento. Ainda assim, o verdadeiro reconhecimento destes testes por parte de todos os stakeholders está muito aquém da sua efetiva e real contribuição para a saúde e qualidade de vida, no seu quádruplo benefício clínico, ao dotar os médicos de informação de suporte à decisão. Cerca de 70% das decisões clínicas são influenciadas pelos resultados das análises. Impacto financeiro, já que os produtos para diagnóstico in vitro representam menos de 2% dos custos de saúde em Portugal. Económico, ao permitir poupanças resultantes de melhores decisões por parte dos prestadores de cuidados de saúde, e falávamos aqui em investir nos rastreios e conseguir com isso poupar na doença, qualidade de vida dos doentes, não só para o doente, mas também para as suas famílias, que é fundamental no apoio que dão depois aos doentes, e acresce ainda à discussão a indesejável visão economicista por parte dos decisores, quando os testes de diagnóstico representam na prevenção um valor ainda pouco explorado. Por isso, não devem ser encarados como um custo, mas sim como um investimento em saúde, com garantias de retorno e com relevância na sustentabilidade futura da saúde. Para que tal aconteça, há que ultrapassar as pressões imediatistas, através de um compromisso político de longo prazo, um compromisso que olhe o laboratório clínico como uma parte integrante do elemento essencial das soluções que viabilizam o nosso sistema de saúde no curto, médio e longo prazo. E acho que se dúvidas existissem sobre aquilo que é possível fazer no diagnóstico in vitro, e muito se falou, acho que os últimos 2 anos foram uma clara evidência daquilo que é a contribuição e a importância do laboratório para a sociedade, muito através daquilo que foi a pandemia que tivemos, que veio demonstrar de forma inequívoca que sem os testes laboratoriais seria impossível fazer face a esta pandemia e as consequências teriam sido muito mais nefastas. Neste contexto, enquanto suporte à decisão clínica, aporta um valor crítico para o despiste e a respectiva identificação etiológica, decisivo na determinação estratégica do tratamento e com consequentes diminuições de custos diretos e indiretos. Se pensarmos na área que nos trouxe aqui, portanto, na oncologia, quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada, a doença terá a evoluir para situações de mortalidade menos acentuadas e dará mais qualidade de vida aos doentes. É essencial que o desenvolvimento e a produção de novos testes de diagnóstico integrem o atual paradigma, a medicina personalizada ou a medicina de precisão, ou seja, permitir uma clara identificação de qual o melhor candidato a terapêutica, qual a melhor terapêutica, qual a sua efetividade, o seu risco e o seu prognóstico. Mas não nos podemos esquecer que para tudo isso é necessário que haja um acesso a todos estes testes e a todos estes diagnósticos. Há necessidade de haver aquilo que se possa chamar uma via verde da acessibilidade aos novos testes. A exceção feita à Covid, o valor diagnóstico in vitro não tem integrado os fóruns de discussão e, portanto, é muito salutar ver e ter hoje aqui connosco, estar aqui convosco hoje a discutir aquilo que é o valor do diagnóstico in vitro e a sua importância para a sociedade. No entanto, o investimento na informação sobre o valor do diagnóstico in vitro pode ser uma peça essencial na construção de um sistema que pretende cuidados de saúde eficientes, mais e melhor acesso, uma gestão sustentável, uma equidade social e geracional, porque, afinal, todos esperamos viver no futuro. Muito obrigada.